Oi, alunos, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Adelmo Silva. Vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo de nossa aula de hoje é sobre as ligações químicas do tipo covalente e metálica. O que é a ligação covalente? Primeiro, a gente vai revisar o que a gente estudou semana passada. E estudamos ligações iônicas, que são as ligações iônicas ou eletrovalentes, na qual um átomo cede elétrons ou elétron, e o outro átomo aceita elétron ou elétrons, ok? A partir disso aí, a gente vai estudar na aula de hoje ligação covalente, tá? Na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons. Estão percebendo aqui, ó, eles compartilham, eles dividem entre si, beleza? A ligação covalente geralmente ocorre entre não metais, ou entre um não metal e o hidrogênio, ok? Aí veja só, nesse caso, os elétrons que formam o par, eles são atraídos pelos núcleos de ambos os átomos, ok? Uma vez que as cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Essa atração mantém os átomos unidos. É a chamada ligação covalente. Por que covalente? Porque eles compartilham elétrons entre si, ok? Esse tipo de ligação é responsável pela formação das moléculas, como a do gás de hidrogênio, a do gás oxigênio e a da água. Por isso é chamada também de ligação molecular. Ou seja, a ligação covalente é chamada de ligação molecular, tá? As substâncias formadas por moléculas são chamadas de substâncias moleculares. Então aqui a gente vai ver algumas substâncias moleculares, tá? O átomo de hidrogênio isolado, ele possui um próton no seu núcleo, que é a partícula positiva, e possui um elétron na camada K. Tá certo? Na camada K ele possui um elétron, que é a camada K é a primeira camada. Ele possui um elétron. O outro átomo também possui um elétron. A gente viu que na camada K, para o elemento químico encontrar estabilidade química, ele só precisa ter 2 elétrons, tá? O que é que os átomos de hidrogênio fazem para ficar estáveis? Eles se combinam de 2 em 2, ó, e os elétrons deles passam a ser compartilhados. Ou seja, tanto um átomo como outro átomo ficam tendo 2 elétrons. No caso, eles compartilham, cada um compartilha um elétron com o vizinho, ok? Aí isso forma a molécula do gás hidrogênio. O gás hidrogênio, a fórmula molecular dele é H2. Esse H significa o elemento químico hidrogênio, e o 2 significa que são 2 átomos de hidrogênio que compartilham elétrons, que se ligam entre si, certo? Para encontrar a estabilidade química. Aí aqui vocês podem ver, ó, a fórmula molecular. Esse 2 significa que são 2 átomos de hidrogênio. Temos a fórmula eletrônica. Esses pontinhos aqui no meio significam os elétrons que eles compartilham entre si. Ou seja, esse átomo da esquerda compartilha um elétron com o da direita. E o da direita compartilha um elétron com o da esquerda. Aí ambos ficam com 2 elétrons. Ok? E aqui a fórmula estrutural, que indica como é que funciona a estrutura da ligação química entre esses átomos. Tá? Eles compartilham um elétron entre si, ó, aqui no meio. Tá certo? Esse compartilha um elétron com esse e esse compartilha um elétron com esse. Aí essa daqui é a fórmula estrutural. Então a gente tem essas 3 fórmulas diferenciadas para representar a molécula do hidrogênio. Compreenderam? Aqui ao lado, ó, aqui, vocês podem visualizar como é que se forma o gás oxigênio, que é O2. Tá? O gás oxigênio, na sua camada de valência, possui 6 elétrons, como vocês podem ver aqui, é só contar ao redor. E o outro também. Como é que eles fazem para ficar cada um com 8 elétrons na sua camada de valência? O da esquerda compartilha 2 elétrons com o da direita, aqui no meio, ó. Tá? E o da direita compartilha 2 elétrons com o da esquerda.
ok? Aí cada um dos átomos fica com 8 elétrons. Se a gente for contar, ó, na camada de valência fica com 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, mais esses 4 aqui do meio, tá certo? E o da direita, ó. 1, 2, 3, 4, os 4 do meio. Totaliza cada um, consegue chegar a 8 elétrons. Ou seja, eles compartilham de 2, cada um compartilha 2 elétrons com o vizinho. Compreenderam? Aí a ligação covalente entre os dois átomos de oxigênio, como eu disse para vocês, forma a molécula do gás oxigênio, tá? Como é que é a fórmula eletrônica deles? Esses 4 elétrons que cada um compartilha 2 com o vizinho, né? Ficam aqui no meio, ó, tá? E os outros elétrons ao redor, ó. Aí aqui é a fórmula eletrônica. E essa terceira fórmula é a estrutural. Geralmente nos livros didáticos vocês vão encontrar a fórmula molecular, que é a primeira. Tá certo? A primeira fórmula é a mais comum de vocês verem nos livros didáticos. Compreenderam aí, alunos? Agora vamos analisar outra molécula, outra substância molecular, que é a água. É o famoso H2O. Por que H2O? Dois átomos de hidrogênio, ó, se combinam com um átomo de oxigênio. Ok? Beleza? O átomo de hidrogênio, ele possui um elétron, aí ele compartilha esse elétron com o oxigênio. Cada um dos dois átomos de hidrogênio compartilha o elétron com o oxigênio. Aí o oxigênio encontra estabilidade com 8 elétrons, se a gente for contar aqui, ó, ao redor, tá? E o hidrogênio encontra estabilidade com 2 elétrons na sua camada K. Aí tanto os átomos de hidrogênio quanto o átomo de oxigênio encontram estabilidade, né, nesse tipo de compartilhamento de elétrons, ou seja, nessa ligação covalente. E aqui vocês podem visualizar uma imagem animada que nos mostra as moléculas de água se movimentando dentro do líquido. Ok? Beleza? Como é a representação da distribuição? No caso, as representações por meio de fórmulas da molécula de água. Essa primeira fórmula aqui é a fórmula molecular, que é a principal. H2O significa... H2 significa que são dois átomos de hidrogênio, tá? E O significa que é um átomo de oxigênio. Aí quando a gente combina esses átomos dessa forma aqui, ó, a gente chega nessa molécula de H2O, que é a molécula de água, tá? Como é a fórmula eletrônica, é assim, ó, como tá desse jeito aqui. E aqui é a fórmula estrutural. Ok? A ligação metálica, como o próprio nome já diz, é uma ligação que ocorre entre os átomos dos metais. Ok? Essa ligação metálica, ela explica por que é que os metais são bons condutores de eletricidade. Aí essa ligação metálica, ela explica como é que os átomos metálicos, ou os átomos dos metais, se comportam quando estão próximos uns dos outros. Vejam só, na maioria dos metais, os átomos não se ligam da mesma forma que os átomos de um composto iônico ou de uma molécula. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados. Ou seja, como é que os metais eles funcionam? Os átomos ficam, no caso, os átomos de metal ficam com carga positiva, porque os seus elétrons da última camada ficam se movendo livremente. Ok? Aqui é uma representação da ligação metálica. Aí vejam só, quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva. Então a gente costuma dizer que os metais são formados por íons positivos, ou seja, cátions, tá? Porque os seus elétrons da última camada ficam se movendo livremente. Aí no caso, são íons positivos. Beleza? Aí esses cátions, que são os íons positivos, que são os átomos dos metais, tá certo? Eles ficam imersos em uma nuvem de elétrons.
ou mar de elétrons. Então, esse azul aqui ao redor, ó, dos metais, com os elétrons livres, tá? É chamada de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. E nessa nuvem de elétrons ou mar de elétrons, os elétrons eles se movem de maneira desordenada. Devido a isso, os elétrons são bons condutores de eletricidade, ok? Aí veja só, isso aí explica por que é que os metais conduzem tão bem a eletricidade, tá? Aí vejam só, quando a gente liga um fio metálico, imaginem um fio de cobre, tá? A uma pilha, o movimento fica mais organizado. O fluxo de elétrons segue determinado sentido de maneira ordenada, gerando corrente elétrica. Então, devido a essa ligação metálica dos metais, os metais eles possuem uma grande utilidade na tecnologia, na eletricidade. Ou seja, o seu celular, o seu computador, as suas máquinas, as nossas máquinas, né, funcionam com base nessa propriedade aí dos metais e das ligações metálicas. Estão vendo como é importante estudar ciência? A corrente elétrica que passa por um fio de cobre, por exemplo, é formada pelo movimento ordenado de elétrons de um ponto a outro do fio. Conforme você vê nessas figuras aqui, ó. A corrente elétrica vem e ela se move ordenadamente no fio de cobre, tá certo? É isso aqui que explica o fluxo de elétrons, ou seja, o funcionamento da eletricidade nas máquinas, tá certo? Representação esquemática do fluxo de elétrons em um fio metálico ligado a uma pilha. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. E bons estudos e até a próxima aula.